Olá, na aula de hoje, a aula 24B, eu vou explicar como dizer faltar. O sentido desse verbo faltar em inglês normalmente é construído com algumas expressões idiomáticas, dependendo do sentido que se quer empregar. Como, por exemplo, se o sentido for de quantidade, como faltar canetas num estojo, ou faltar livros numa estante, faltar pessoas numa reunião, aí a gente utiliza a expressão there to be missing. There to be missing. Se houver necessidade de utilizarmos uma preposição para se relacionar com o que vem após, utilizaremos a preposição from. Por exemplo, se faltam livros na estante, from the shelf. Na mesa, from the desk. E assim por diante. Faltam 3 canetas na sala de aula. Faltam é presente. Então, there are 3 pens missing from the classroom. There are 3 pens missing from the classroom. Temos um outro exemplo aqui. Falta um lápis na estante. Falta um lápis na estante. There is a pencil missing from the shelf. There is a pencil missing from the shelf. Se fosse pergunta, falta um lápis na estante? Is there a pencil missing from the shelf? O que falta na estante? What is there missing from the shelf? Por exemplo, terá faltado água na cozinha. There will have been water missing from the kitchen. There will have been water missing from the kitchen. Uma outra possibilidade, another possibility, de expressar essa mesma ideia de forma mais simples, nós veremos agora. Faltam livros na biblioteca. Já sabemos dizer isso com o there to be missing. Portanto, there are books missing from the library. Ou então, books are missing from the library. Mais simples essa construção, não? Faltaram 5 alunos na aula. There were 5 students missing from the class. Ou então, 5 students were missing from the class. 5 students were missing from the class. Vale lembrar que o verbo to miss é o verbo faltar, com o sentido de deixar de comparecer. Por exemplo, ele faltou à aula de hoje, ou seja, ele não compareceu à aula de hoje. He missed today's class. He missed today's class. Mas nessa estrutura do there to be missing, o verbo to miss não tem esse sentido de deixar de comparecer, mas ele apenas compõe essa estrutura quando queremos dizer que está faltando uma certa quantidade de coisas. Mas, se queremos dizer que faltam X dias para tal coisa acontecer, ou faltam X semanas para tal outra coisa acontecer, aí já é para tempo. Utilizaremos o verbo to be, já não é o there to be, mas apenas o to be, com a preposição away, que tem um sentido de distanciamento. To be away. Faltam 2 dias para o meu aniversário. É como se eu dissesse que o meu aniversário está há 2 dias. Portanto, my birthday is 2 days away. My birthday is 2 days away. Aqui está o to be e no final aqui nós temos o away. Faltará 1 mês para o Natal. É como se eu dissesse que o Natal estará há 1 mês. Portanto, Christmas will be 1 month away. Christmas will be 1 month away. Mas quando o que falta é uma quantidade de páginas, textos ou equivalentes, por exemplo, faltam X páginas para acabar o texto, para acabar o livro, faltam X parágrafos para acabar o texto, e seus equivalentes, nós vamos dizer com still have, still é ainda, still have, to go before. É praticamente no pé da letra isso aqui. A exceção do to go, que a gente tem que simplesmente aceitar, porque essa construção tem o to go
before. Por exemplo, faltam 2 páginas para eu terminar o livro. É como se eu dissesse que eu ainda tenho 2 páginas antes de terminar o livro. Então, I still have 2 pages to go before I finish the book. I still have 2 pages to go before I finish the book. Se nós tirássemos daqui o to go, ficava tudo certinho no pé da letra. Mas já sabemos que essa construção tem o to go. Então vamos colocá-lo pro forma. Faltam 4 textos para ele terminar seu trabalho. Faltam 4 textos para ele terminar seu trabalho. É como se eu dissesse que ele ainda tem 4 textos antes de terminar seu trabalho. He still has, terceira pessoa, he still has 4 texts to go before he finishes his work. He still has 4 texts to go before he finishes his work. Para finalizarmos, vejamos como dizer sobrar. Notem que até agora falamos sobre faltar em relação à quantidade, em relação a tempo, mas agora sobrar. A construção é muito parecida com o faltar, com o sentido de quantidade, que é o there to be missing. Aqui o sobrar é o there to be left. There to be left. Esse left é o particípio do verbo to leave. Deixar, partir, to leave. Então é como se eu dissesse aqui, ó, sobrou muita comida. There was much food left. Houve ou havia muita comida deixada. Portanto, sobrou muita comida. There was much food left. Se eu dissesse que faltou muita comida, there was much food missing. Sobrará pão. Lembrem que sobrar é o there to be left. There will be, porque é futuro, sobrará. There will be bread left. There will be bread left. Se fosse faltará pão, there will be bread missing. E se quiséssemos dizer que faltará pão na cozinha, aí já teríamos a necessidade de uma preposição, que seria o from. There will be bread missing from the kitchen. Para finalizarmos os nossos verbos da lição. Today's verbs, os verbos do dia. To feel, felt, felt. Sentir ou sentir-se. To feel, felt, felt. Eu sinto que sobrará dinheiro. I feel that there will be money left. Sobrará dinheiro. There will be money left. Se fosse eu sinto que faltará dinheiro, seria I feel that there will be money missing. To choose, chose, chosen. To choose, chose, chosen. Escolher. Os livros que eu escolhi estão faltando. The books that I've chosen are missing. The books that I've chosen are missing. Eu escolhi. I've chosen. Estou representando esse eu escolhi como present perfect em vez de simple past, porque a ideia que eu quero passar é de que eu escolhi e continuo mantendo essa escolha. Portanto, uma ação que ocorreu no passado, eu escolhi, mas continuo com essa escolha até o presente momento. Portanto, represento por meio do present perfect, com have e o particípio do verbo to choose, no caso, chosen. Se eu dissesse, os livros que eu escolhi estão faltando na biblioteca, seria the books that I've chosen are missing from the library. To understand, understood, understood. Entender. To understand, understood, understood. Eu não entendo porque não sobra tempo. I don't understand why there isn't time left. Não sobra. É presente, então. There isn't time left. Se fosse eu não entendo porque não falta tempo, seria I don't understand why there isn't time missing. Espero que tenham entendido. Como essa aula é cheia de
pequenas expressões idiomáticas para expressarmos o sentido de faltar e sobrar, é necessário que essa aula seja reassistida pelo menos mais uma vez. Caso tenham dúvidas, tirem suas dúvidas com o seu professor em sala de aula. Bye bye.